Gente, existe um medo silencioso que atravessa quase todas as mães. Não é o medo de errar, não é o medo de não dar conta, é o medo de não estar aqui para ver os filhos crescerem. Todos os anos, milhares de mulheres recebem o diagnóstico de câncer de mama e muitas delas estão no meio da maternidade, com filhos pequenos, rotina cheia e uma vida inteira acontecendo. E quando a doença chega, ela não atinge só o corpo, ela atravessa a casa, a maternidade, a autoestima, a forma como aquela mulher passa a olhar para a própria vida. Mas às vezes, das experiências mais difíceis, nasce também um propósito. E é exatamente sobre essa travessia que vamos conversar hoje. Olá, meu nome é Fernanda, eu sou mãe da Liz e idealizadora do Vita Materna. Gente, a nossa convidada de hoje é a mãe da Bibi e da Gigi. Ela enfrentou o câncer de mama e decidiu transformar essa experiência em um propósito, levar informação, acolhimento e conscientização para outras mulheres. Hoje, através das redes sociais e do movimento Anjo Rosa, ela se tornou uma voz importante para mulheres que estão passando pelo diagnóstico ou tratamento do câncer. Mari, seja muito bem-vinda ao Vita Materna. Fê, tô muito feliz, emocionada. Falei, meu Deus, falar sobre minhas filhas com você, então vai ser muito especial. Quero agradecer demais o convite. Ai, mulher, eu que agradeço a disponibilidade de estar aqui. E, gente, deixa eu contar um segredinho pra vocês aqui. Ela é mais bonita ainda pessoalmente, juro. Porque, assim, nas redes sociais você já é linda, né? Mas hoje em dia você não era filtro, aquele negócio e tal. Linda. Arraso, tá? Obrigada, adorei. Mari, então vamos começar do começo. Quem era a Mari? Onde a Mari estava? Em que momento de vida a Mari estava antes do diagnóstico? Ai, Fê. Ai, tanta coisa pra falar, tô tão feliz. Primeiro, posso tirar a sandália pra ficar bem... Mulher, claro. Bem Mari, claro. O sabe? tapete é bem fofinho aqui, tá tudo certo. É só porque eu me sinto muito à vontade. E, poxa, falar de mim é até estranho, porque é difícil a gente falar da gente. E eu sou de Santos. Eu tava vindo agora na viagem aqui e eu fiquei pensando nessa jornada, porque é tão maluco pensar tudo o que aconteceu e tudo que eu me tornei. Mas eu sou natural de Santos, eu morei em São Paulo uma época da minha vida quando eu me formei, e aí eu fiz especialização aqui em São Paulo. Sou mãe da Gigi e da Bibi, que é a razão da minha vida, era meu maior sonho. Quantos anos hoje, Mari? A Gigi, a Giovana, tem 13 e a Beatriz tem 10. Então é Gigi e Bibi porque elas gostam de ser chamadas assim. E era o meu maior sonho, Fê. Eu sempre quis ser mãe. Eu já sabia que eu ia ser mãe de alguma forma. Falo que era o objetivo, a meta, o sonho, o propósito da minha vida ser mãe. Tanto que quando eu começo uma palestra que eu falo quem eu sou hoje, quem eu me tornei, a fundadora da comunidade Anjo Rosa, fisioterapeuta de formação, especializada em câncer de mama, hoje influenciadora e palestrante, mas o meu maior, realmente, o que eu faço de melhor é ser mãe. E eu, bem no início mesmo, aos 35 anos, eu falo que eu estava no auge da minha vida. Eu estava muito, muito, muito feliz. Eu estava me sentindo plena. Essa é a palavra. Você tinha quantos anos, Mari? 35, quando eu tive o primeiro diagnóstico. E foi curioso, porque uma semana antes do diagnóstico, eu sentei na beira da cama com meu marido e eu falei pra ele assim, do nada, Fê, do nada. Falei assim, se eu morresse hoje, eu morreria muito feliz. Aí ele parou e foi uma conversa muito profunda. E ele olhou e falou, Mari, é muito legal. Acho que poucas pessoas sentem essa plenitude e tão jovem. Sim. Sim. Mas, Fê, eu sentia isso, eu sentia que todos os meus sonhos eu havia alcançado. Então, profissionalmente eu estava muito bem. Meu relacionamento, imagina, eu tô com ele há mais de 25 anos. Então, desde muito novinha, nós crescemos juntos, né? Eu tenho as duas que são a razão da minha vida. Meu pai e minha mãe, que me mimam até hoje. Assim, eu sou como se fosse uma criança.
Então, minha família é muito boa, a minha rede de apoio é muito incrível, então eu me sentia muito plena. E eu não conseguia ver, Fê, um propósito maior na vida. Porque pra mim era aquilo, cheguei no auge. Então, tudo que acontecer na minha vida é só continuar. Meu marido falou, a gente conversa muito, a gente filosofa demais sobre a vida. Ele falou, Mari, é muito bacana sentir isso, mas você tem que ter um propósito. E Fê, me marcou muito essa conversa, porque exatamente uma semana depois, eu estava fazendo o autoconhecimento das mamas. É até bacana explicar a diferença de autoconhecimento pro autoexame, porque muitas mulheres fazem o autoexame e acham que é um exame. Aí não encontra nada e não faz os exames de imagem, mamografia, ultrassonografia. E não é isso. Um não substitui o outro, né? Exatamente. Na verdade, o autoexame é o autoconhecimento, é você se tocar para conhecer o seu corpo. E eu, como fisioterapeuta, especializada em câncer de mama, o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi sobre câncer de mama também. Caramba. Então eu falo que é demais, né? Na teoria e na prática. Deixa eu só fazer uma pausa e tirar uma dúvida com a profissional. Para quem tem prótese, o autoconhecimento ainda é útil, assim, ainda? Igual, Fê. Só uma Cuidado exatamente igual. Você vai fazer o autoconhecimento das mamas, você vai fazer os exames, mamografia, ultrassonografia, como se você não tivesse a prótese. Então, o cuidado que você tem que ter é exatamente igual. Legal. Tá bom? E eu tava, como eu te falei, eu tava muito feliz. E eu liguei pra minha médica quando eu senti esse nódulozinho, era bem no complexo areopapilar, bem próximo do mamilo. Deixa eu te perguntar, você faz o autoconhecimento com frequência? Não, eu não vou mentir. Não fazia, tá? Tá. Agora você vai fazer. Tá. Porque você é jovem também, então, independente da idade, precisa fazer. Mas eu tava com 35 anos, eu não fazia mamografia. Então eu falo, esse autoconhecimento é extremamente importante, relevante. Toda mulher precisa fazer. Você já teve casos na família? Até então, quando eu descobri o nódulo, eu acho que eu era a segunda ou a terceira. Tudo da parte do meu pai. Hoje eu já sou a quinta. Caramba. Só que é importante, um adendo muito importante, Fê. A maioria das pessoas que têm câncer não é hereditário. Então é apenas de 5 a 10% que é um fator de risco E eu quando acho que é por tem isso que alguém. a gente negligencia, sabe? Você sabe que muitas pessoas olham pra mim e falam assim: Mari, não tem ninguém na minha família com câncer, então eu não preciso eu não preciso me Me preocupar. preocupar. E precisa, porque mais de 90% são os fatores externos. O que são os fatores externos? É como a gente vive, né? Os nossos hábitos, obesidade, cigarro, álcool. Então, essas questões são muito importantes e a maioria das pessoas não sabem. Sim. Então, eu liguei para minha médica quando eu senti esse nódulo e eu falei para ela, falou, Mari, calma, era o primeiro dia de uma viagem e eu ficaria 10 dias. Eu acabei ficando os 10 dias, mas foram 10 dias. Eu lembro os 10 dias, porque na minha cabeça, eu já estava sentindo que era um câncer. E a maioria das palpações que a gente faz, quando a gente sente, é benigno. Só que eu acho que é porque eu trabalhava com as pacientes, estudava muito sobre câncer de mama, então eu pensei, eu tô com câncer. E foram 10 dias viajando que eu falei, meu Deus. Eu olhava para minhas filhas e falava, se eu tiver com câncer, sabe aqueles momentos que Sim. marcam? Quando eu voltei de viagem, eu fiz exame realmente. Caramba. Começou uma jornada, mas resumindo a jornada do câncer, na época foi um nódulo muito pequenininho, um nódulo in situ, que é um nódulo bem localizado. Eu tirei as 2 mamas. Mas Mari, só o momento do diagnóstico, assim, como é o momento do diagnóstico, assim? Desesperador. Então, quando as Oncofriends, que eu chamo carinhosamente na comunidade, chegam pra mim e falam, Mari, o que eu faço? E é muito difícil, Fê, porque primeiro que cada um passa de uma forma diferente. Segundo, que não tem como me olhar hoje. Muitas vezes as pessoas falam, você é tão leve e sempre sorrindo. Mas é um processo. É um processo
de sofrimento, não tem como não sentir medo. Sim. Então, quando eu tive o diagnóstico, eu fui fazer o exame sozinha, porque eu gosto de me virar, assim, eu sempre vou sozinha. E quando o médico ele tava fazendo o exame, ele falou, realmente a suspeita é muito grande. Eu falo que a sensação foi que o mundo para. E era uma quinta-feira, eu tava em Santos, era uma quinta-feira e tava um dia muito lindo. E eu saí do consultório, parecia que tava tudo em câmera lenta. Eu fui até o estacionamento. E eu lembro das pessoas passando, assim, pra você ver, parece que a vida vira um filme. Eu acho que deve silenciar, deve ser um silêncio na mente, assim, a minha sensação, sabe? A nossa mente tá sempre pensando alguma coisa, né? O que tem que fazer, o que não tem, o que eu quero, não sei o quê, nananã. Assim, eu não tenho lugar de fala, isso precisa ser dito, mas a minha sensação é que fica um vazio. É um vazio, é uma dor. E mesmo naquele momento eu não tinha certeza. Só que é tão difícil quanto a certeza. Esses dias que você não sabe, que você imagina, porque a nossa cabeça é que comanda tudo. Sim. Então, eu saí do consultório, e só um adendo, Fê, eu falo para as minhas oncofriends da comunidade muito isso. A sensação é que eu morri naquele momento. De tão traumático que foi. E eu renasci uma pessoa completamente diferente, só que com as mesmas memórias. E ao mesmo tempo que eu renasci, isso é bom, tem um lado muito negativo que é eu não me reconheço mais. E não é só fisicamente. Eu não me reconheço porque minha vida mudou completamente. O trauma é uma alteração física, é uma alteração mental, é uma alteração hormonal. Então são muitas camadas que envolvem uma paciente. Isso que é muito difícil. E como foi receber o diagnóstico? Então, eu fui para casa dos meus pais e eles haviam saído com as minhas filhas. Minha mãe sabia que eu ia fazer exame, mas nunca imaginou. E Fê, eu tinha hábitos muito saudáveis. Então, eu sempre fui magra, sempre dancei, sempre fiz academia, assim, sabe? Sempre me alimentei muito bem. E é importante falar porque as pessoas associam sempre com então você não se cuidava, ou você teve muita mágoa, Sim, que não tem nada, não é isso. Você busca o culpado, né? Que geralmente é a mulher. No final das contas. Exatamente. E quando eu cheguei, quando eu saí do consultório, eu parei na praia, e isso me tocou muito, porque eu parei na praia com o pensamento seguinte: como é que eu vou chegar na casa dos meus pais e falar que eu tô com uma suspeita de câncer? Como eu vou falar isso? E eu desabei, eu chorei muito. E eu pensava no seguinte, como eu vou falar para os meus pais e as minhas filhas? Elas são pequenas, eu não posso ir embora. Porque mesmo, Fê, o câncer não sendo hoje uma sentença de morte, você olhar no espelho, se sentindo plena até então, Sim. se sentindo muito feliz, muito saudável, e ter um diagnóstico, olha, você tá com câncer aos 35 anos, na verdade não importa a idade, é desesperador. Acho que a palavra é desesperador. E eu cheguei na casa dos meus pais, então não existe uma forma certa de dar uma notícia dessa, porque muitas pessoas perguntam, Mari, como é que é a forma? Eu falo, primeiro que ninguém espera. Segundo, que as pessoas não têm como se preparar para um momento desse. Sim. O que a gente pode fazer é se munir de informação de qualidade. Agora, como a gente vai lidar com isso? Aí não tem jeito. E eu cheguei na casa deles, sentei no sofá e eu não parava de chorar. E assim que ele chegou, minha mãe já me olhou e Fê, a única coisa que eles fizeram foi, eles não falaram nada. Eles só me abraçaram. E aí a gente ficou um tempo naquele silêncio e eu no colo da minha mãe e do meu pai, me senti muito vulnerável. E eu sou aquela pessoa que resolve tudo, sabe? Sempre fui assim. E minhas filhas, na época, elas estavam acho que a Gigi estava com 7, a Bibi com 4. Elas eram muito pequenininhas. E elas ficavam me olhando e eu não conseguia falar, eu só chorava.
E naquele momento eu liguei pro meu marido, ele estava aqui em São Paulo, que ele trabalha aqui, aí eu falei, meu bem, eu acho que realmente é câncer, eu tô desesperada, eu não conseguia parar de chorar. E ele falou, Mari, como a rede de apoio é tão importante, ele falou, Mari, eu tô com você, tudo que a gente tiver que fazer, a gente vai fazer, você vai ficar bem. O que a gente precisa agora? Eu falei, preciso fazer exame o mais rápido possível. Ele, calma, vem pra São Paulo que a gente vai resolver isso. Mas eu tô contigo até o final. Então, só isso, eu lembro que eu olhei pra minha mãe e pro meu pai ali do meu lado. Minhas filhas. E ele, então foi tudo que eu sou hoje, Fê. Eu não sou nada sem eles. Sem as minhas Oncofriends, sem essa rede que eu tenho. Mas foi muito difícil, Fê, porque eu olhava para minhas meninas e tão pequenas, sabe? Exato. E sabe o que eu achei incrível desse seu relato? É que assim, você já tá passando por um momento absurdo, assim, não tem palavras para descrever. É o momento de receber esse diagnóstico e ter que dar a notícia. E aí, a forma como as pessoas reagem também vai dizer muito sobre sua força. Pelo menos naquele instante. Então, assim, é importante que a pessoa que está recebendo essa notícia segure os pontos naquele momento, sabe? Assim, eu não consigo... Agora, sendo mãe, eu não consigo imaginar uma mãe recebendo esse diagnóstico da filha. Eu não consigo. Tem um episódio na temporada anterior que eu converso com a Josiane, que ela teve câncer de mama também. E ela estava amamentando na época. Ela traz o relato dela, é muito bonito e tal. E a grande preocupação dela de contar a notícia foi para a mãe. Mais do que para o marido, para o pai, para os filhos, foi para a mãe. Que ela falou assim, é uma mãe recebendo essa notícia. Então, ali é diferente, era um lugar diferente, sabe? E o fato dos seus pais terem te abraçado naquele instante não significa que dentro da sua mãe devia estar explodindo uma dor sem precedentes. Mas ali ela respirou fundo e falou, minha filha precisa do colo agora. Exatamente. E aí foi onde ela te deu esse colo, sabe? Então, como que as pessoas recebem essa notícia? É muito importante segurar os... Eu tenho a sensação, posso estar enganada, que é muito importante segurar os pontos, sabe? É exatamente isso que você falou, Fê. A rede de apoio, pensa, ela é a rede de apoio. E o sofrimento da minha mãe, eu falo isso com frequência. Eu não acho que é menor do que foi o meu sofrimento. Provavelmente é muito maior. Que ela também precisava de ajuda e precisava de uma rede de apoio. Mas naquele momento, Fê, eu precisava. Então, por mais que as pessoas falem, nossa, mas é muito sofrimento para a rede de apoio e também precisa de tratamento, precisa ser ouvida, né? Precisa ser olhada com carinho. Mas naquele momento, a paciente, ela precisa ser o centro. Depois que acalmar, aí a gente consegue olhar e ver o que a gente faz. O que faz. E pedir ajuda. E eu senti muito isso, Fê, porque eu recebi o diagnóstico e eu fiquei muito mal. Pra você ter uma noção, eu chorava o tempo inteiro. Eu lembro que era uma semana chorando. Eu olhava para minhas filhas, eu chorava. Eu olhava para meus pais e chorava. Tomava café e eu ficava já sofrendo porque eu não sabia o que ia acontecer. E não é isso que eu vou te falar, é muito importante. Não é só o problema da doença. O que pra mim, eu sentia muita dó de mim, de estar passando por tudo aquilo, é a interrupção da rotina. Sim. Então, a doença já é muito difícil. Mas a interrupção da rotina é algo que ninguém controla. Mas quando a gente passa por isso, a gente sente realmente na pele o que é uma interrupção da rotina. Então, exemplo. Eu sabia que eu estava com câncer, que eu ia fazer uma cirurgia, que ia tirar as 2 mamas, que eu ia fazer quimioterapia. Na verdade, foi só no segundo diagnóstico, porque eu tive 2 diagnósticos. Eu tive que fazer o combo completo. Mas eu pensar naquele momento que na semana seguinte eu não ia buscar minhas filhas na escola, no balé, eu não ia conseguir fazer as coisas. E até quanto tempo, sabe? Por quanto tempo? A gente não sabe. Isso é muito sofrimento. Sim. E aí eu falo que a gente dá tanto valor para pequenas coisas.
A rotina, às vezes eu tô morrendo de sono levando elas pra escola de manhã, e aí eu deixo na escola, eu paro no carro e falo, nossa, obrigada. Que delícia. Sabe fazer aquelas isso. Uhum. pequenas, e eu falo isso. E muitas pessoas não sentem porque realmente é difícil se conectar com esse valor da vida. Só que quanto mais próximo da finitude a gente fica, mesmo sem estar, Aham. mais viva a gente sente. Então faz muito sentido depois, né? Depois desse processo, você acaba entendendo e ressignificando. Sim, Acho sim. que é isso E que eu acho que minha acontece. sensação é que quando a rotina é interrompida, e é especificamente sobre essa mudança, essa rotina interrompida, eu associo um pouco ao puerpério, mas só neste ponto em específico. Por quê? A sensação que eu, pelo menos que eu tive neste lugar de fala de puerpério, mas enfim, é que a vida de todo mundo tá continuando. Sabe no filme, quando fica passando rápido a tela assim? Essa é a minha sensação, de que a vida de todo mundo tava continuando e a minha parou. E aí, tiveram alguns momentos que eu cheguei a ficar com raiva da vida das pessoas terem continuado. Tipo, como? Como? Não pode. Não pode. Todo mundo tem que parar junto comigo. É completamente irracional. É completamente insano. Mas quando a nossa rotina para e a velocidade de todo mundo continua, chega a dar uma raiva. Assim, a gente ressignifica a raiva, mas chega a ter esse sentimento. Isso acontece? Isso como é? É exatamente isso. É muito próximo, lógico, os traumas diferentes, mas é a interrupção da rotina quando a gente quando a gente tem um bebezinho, e também eu acho que a privação de sono, porque aí junta, né? E eu lembro muito quando eu tive a Gigi, a minha primeira, eu tive uma depressão pós-parto, que foi muito difícil. Eu falo que foi o primeiro trauma real que eu senti, que eu tive o meu sonho, que foi a primeira. E eu comecei a chorar, Fê, no primeiro dia que eu tive. Já comecei aquele processo de um choro sentido. Você teve esse choro Tive. incontrolável? Só que eu tive a gestação inteira. Ah, Mas você fecha teve? parênteses. Nossa. Mas E pós você teve também? Continuou? eu queimei largada, eu antecipei Entendi. tudo pra gestação. E assim, eu esperei, nem né, compete o tema de agora, mas assim, eu esperei um puerpério tão caótico, tão, assim, eu imaginei o fim dos tempos do meu puerpério, que aí ele não foi tão caótico. Então, assim, eu queimei largada antecipando tudo para gestação. Mas, assim, só para né, deixar muito claro, até não é um comparativo de experiências, jamais, Sim. e também para quem está nos ouvindo, é só essa interrupção de rotina Mas que às uma vezes... comparação de interrupção, com certeza. É. Porque você sente isso. E eu tive as duas, eu sabia o que era isso. E a gente, você igual eu, né, faz multitarefas, que quer fazer tudo, quer dar conta de tudo. Eu lembro, Fê, que na primeira, na Giovana, eu li muito. Sabe aqueles guias de maternidade? Eu acho que o pessoal nem lê tanto esses. Hoje na internet tem tanta informação, mas eu tenho ainda vários livros sobre isso. Então, na prática, na teoria, eu sabia tudo. Na prática, eu falei, gente, o que é isso? Como é que faz isso mesmo? Como é que eu faço? Mas tudo faz sentido, né? Sim. Um aprendizado. Sim, Mas é exatamente isso que você falou. A gente vai se adaptando. Mas os traumas realmente são diferentes. Sim, mas enfim, fechando esse nosso parênteses aqui, né? Recapitulando. Aí você foi por quanto tempo de tratamento, Mari? Do primeiro diagnóstico, eu tirei as 2 mamas e eu fiz uma hormonioterapia, um bloqueio hormonal. Não precisei fazer químio e nem rádio, porque o prognóstico era muito bom. A gente estava, isso foi em janeiro de 2020, então março, pandemia, fiquei em casa. Foi um momento muito reflexivo para mim, porque ao mesmo tempo que era um caos viver numa pandemia, ao mesmo tempo eu estava ali no meu Casulo, né? com as minhas filhas, com a minha família, então foi um momento importante também para eu ficar mais quietinha e continuei me cuidando. 1 ano e meio depois eu marquei para fazer a reconstrução do mamilo, que era uma segunda-feira a cirurgia para reconstrução, que é uma cirurgia estética. Na quinta-feira que antecedia essa cirurgia,
Eu, através do autoconhecimento, de novo, isso porque eu fazia exame a cada 3 meses. Caramba, mentira. Eu tava tomando banho, eu senti o nódulo e eu pensei, não é possível. Não é possível, porque eu já tirei as 2 mamas, fiz uma masté bilateral. E, poxa, eu faço tudo tão certinho, né? A gente se culpa. Uhum. E aí eu liguei pro meu médico, eu falei, deve ser uma fibrose. Ele falou, vamos fazer um exame só pra… Como você vai fazer a cirurgia segunda? Eu tava com 6 nódulos. Caramba, mentira. 6 nódulos. Nas vésperas do… Nossa! 6. Então, por isso que eu comento a importância que é a gente se conhecer. Não ter medo de conhecer o corpo. Não deixar de fazer os exames. Precisa fazer os exames, principalmente para mulheres que têm 40 anos, né? A partir dos 40 anos. Mas conhecer, não ter medo de conhecer. Então, eu nunca imaginei que eu ia sentir algo. E naquele momento, então, mudou completamente os meus planos. Eu tive que fazer uma cirurgia para tirar os nódulos, quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia. Então, hoje eu faço um bloqueio hormonal, desde 2021. O que é esse bloqueio, Fê? Eu tomo um remédio para bloquear a atividade dos hormônios, porque o tipo de câncer que eu tive foi receptor hormonal. Então, ele se alimenta de hormônio. E eu fiquei careca, na verdade, só no segundo diagnóstico. Porque eu fiz a quimioterapia. E a careca é um ponto também além, porque eu nunca imaginei ficar careca. E eu acho que até é bacana contar isso, como é que foi com as minhas filhas. Sim, total. Porque é um sofrimento tão grande. Eu lembro que quando eu soube que ia ficar careca, na verdade eu tive a opção de fazer aquela touca, que hoje existe uma touca que pode preservar, mas não é 100% garantido. E aí eu sou mais prática, eu pensei, vai começar a cair, eu vou raspar. Eu gosto muito de ler sobre filosofia, Fê, então pra mim, as coisas, elas… Se a gente pensa mais numa parte racional da vida, é mais fácil lidar com os problemas. E eu já sou muito emocional, então eu gosto de ler, sabe aquela coisa de aprendizado? Sim. Cada vez mais é bom ir para esse caminho do estoicismo, porque é entender que doença faz parte da vida, acidente faz parte da vida e tudo pode acontecer. E, enfim, ser mais racional me deixa mais leve. E eu soube que eu ia ficar careca, chorei muito, para mim foi… Ninguém quer passar por isso. Só que eu comecei a pensar, nossa, isso é o processo da minha cura. Então eu vou lidar da melhor forma possível. E vou passar isso para as minhas filhas. Aí eu entendi, Fê, que a camada era outro mundo. Eu percebi que eu precisava olhar para isso de uma forma muito diferente. Não era só sobre mim. E por que não era só sobre mim? Eu lembro um dia que eu fiquei pensando, como é que eu vou falar? Eu nunca fiz terapia, né? Que eu preciso fazer, mas até então eu não fiz. E eu fiquei pensando, como é que eu vou abordar esse assunto? E aí eu peguei algumas fotos de mulheres carecas, mostrei pra elas, mulheres que estavam super bem, bonitas. E eu falei assim, olha, o remédio da mamãe vai fazer efeito e vai cair o cabelo da mamãe. E a mamãe tá muito feliz que vai cair o cabelo. Porque o remédio, eu levei por esse viés, sabe? De uma coisa… Da cura, vai. Da cura, e a mamãe vai ficar careca. E eu preciso muito de vocês. E eu lembro que a minha mais velha, que já tinha 7 anos, olhou pra mim e falou assim, eu não quero. Eu imaginei essa resposta. Você imaginava essa resposta quando você teve esse plano? Eu imagino. Eu imaginei agora com você contando o caso, sabe? Não tem como. E ela foi muito, eu não quero. E o que ela falou, a frase que ela falou, eu lembro, sabe, falou na minha alma, porque ela olhou pra mim e falou, eu não quero uma mamãe careca. E aí eu olhei pra ela e falei, eu também não quero. Eu não queria ficar careca, filha, mas a mamãe não tem escolha. E é isso, a vida faz parte, não é sempre o que a gente quer. Naquele momento eu entendi que não era no meu momento, eu tinha que aguardar o momento delas. Legal. Eu tava muito segura, mas elas não. Então eu
guardei aquele momento e a gente sempre conversa no banho, né? O momento que a gente tem de tomar banho junto, a gente senta e fica conversando. E eu lembro que eu falei, não vou falar mais sobre isso, vou esperar uns 2 dias. E eu ia abordando levemente, até para elas acostumarem. Sim, Porque sim. tudo é adaptação. Sim, sim. E aos pouquinhos, aí passava os 2 dias, eu falava, olha, o dia vai começar a cair. Então, assim, eu comecei a trazer. E o dia que começou a cair, que eu falei, nossa, agora é pra valer. Que não é fácil, mas é aquilo. Eu coloquei na minha cabeça que era o processo da minha cura. Eu chamei minha família, minha mãe, meu pai, meu marido e minhas filhas. E falei, eu vou cortar. As meninas vão cortar o meu cabelo. Mas assim, leve. Vou colocar uma música bem animada. E eu falei pra elas, tudo que vocês gostariam de fazer na boneca, vocês vão fazer na mamãe. E foi assim. Então elas começaram a cortar, dei uma tesourinha de criança mesmo, começaram a cortar. E elas me olhavam com uma cara de, meu Deus, minha mamãe é doida, é louca. E foi muito difícil, Fê, porque ao mesmo tempo que eu sabia que eu tava levando de uma forma muito tranquila, eu olhava pra minha mãe e aquele olhar fundo, sabe? Eu senti o sofrimento dela. Sim. Naquele dia eu até virei pra minha mãe e falei, mãe, se você quiser chorar, vai pro quarto, porque eu não quero. Nossa, eu tô me emocionando. Não tem como, né? Eu falei, mãe, eu preciso agora, eu preciso passar de uma forma mais tranquila. Fê, a gente até riu depois, porque ela levantou e foi pro quarto. Tipo assim, não deu nem tempo. Ganhei o aval que eu precisava. E ela voltou depois com o olho desse tamanho. Porque assim, pelas suas filhas e pelas netas dela, ela também precisava participar daquilo ali conforme você tinha estabelecido, né? Aquela experiência conforme você tinha estabelecido tinha que funcionar para ela também. Muito. E eu não, assim, eu falo pra minha mãe, é uma dor, até hoje, eu sinto que ela tem medo. Eu tenho filhas, né? Então ela tem aqui todo o cuidado com as minhas filhas. E medo do desconhecido, porque foram 2 cânceres que eu tive. Sim. 2 jornadas difíceis. E, enfim, ela voltou e depois ela ficou mais firme. Quando eu me olhei assim, careca a primeira vez, eu tava toda maquiada. E aí eu pensei, nossa, até que eu fiquei bonita naquele momento, eu me senti bonita. E aí eu virei para minhas filhas, elas estavam sentadinhas assim no chão me olhando, porque meu marido tava raspando. Eu falei, meninas, o que vocês acharam? As 2, mamãe, está horrível. E por que é importante falar isso? Porque realmente é a perspectiva delas. Sim. Né? E você sabe muito bem o que é isso, o que é ser mãe, o que é. A gente tem a gente idealiza e não é do jeito que a gente imagina. E tá tudo bem. Acho que a gente precisa respeitar esse momento. Sim, sim. Né? E elas ficaram assim. Mamãe está doida. Eu falei, nossa, eu vou passar por um momento desafiador. Sim. Sabe? E nesse processo, como é que foi lidar com essa autoestima? Porque eu imagino que seja uma montanha russa. Se eu tivesse que chutar, deve ter dias altos e dias baixos. Assim, acho que como qualquer pessoa no mundo, né? Mas assim, teve a mama. Que assim, eu acompanhei uma amiga nesse caso. Você retira a mama e até que você coloque uma prótese para aquelas que escolhem, até que você coloque, existe uma janela ali de tempo, né? E aí você precisa, eu imagino que a questão do espelho, se ver no espelho... Deve ser um processo muito... E é um processo que, por mais que você tenha uma rede de apoio muito forte e sólida, como você tinha, eu tenho a sensação que ainda assim é um processo solitário, né? Esse momento. Como é que foi isso para você, assim? Ou, assim, de toda a experiência que você traz, das pessoas que se conectam com você nas suas redes, né? Que a gente vai falar já sobre isso. Como que é esse momento, assim, Mari? Fê, cada Oncofriend, cada paciente, cada pessoa, cada mulher passa de uma forma diferente. Por isso que a gente precisa
olhar com muito cuidado quando a gente fala, todo mundo sofre muito com a careca, ou todo mundo sofre muito com a mastectomia. Eu falo que depende. O mais importante é respeitar cada pessoa. Então, no meu caso, eu coloquei a prótese no mesmo dia, na mesma cirurgia, eu tirei, colocou a prótese. Ah, tá. Eu fiz uma reconstrução imediata. Tá. Mas muitas mulheres ou colocam um expansor, que aos poucos vai enchendo e vai formando a mama novamente, ou muitas ficam sem a mama, que é muito mais difícil, sem dúvida alguma. Quando eu acordei da cirurgia, eu já estava com a prótese e eu estava sem o mamilo. E eu lembro que foi muito estranho me olhar no espelho, sem o mamilo, mas também tem um lado que faz muito sentido, que é: quando a gente tem um parceiro, uma pessoa ao seu lado que te dá muita tranquilidade e segurança, já é meio caminho andado. Então, eu lembro que eu falava pro meu marido, e agora? Né, a sensibilidade vai mudar. Como é que vai ser? Porque eu tô sem o mamilo. E ele sempre falava e fala até hoje, porque eu não fiz a reconstrução. Mari, você tá linda. Mari, se você não quiser colocar nunca, se você não quiser, né, essa cirurgia, passar por uma cirurgia estética, não precisa. Passa se você quiser. Então isso influencia demais. Não, sem dúvida. Demais. Sem sombra de dúvida. Por mais que dentro da gente, eventualmente, tenha essa autocobrança, assim, uma cobrança muito mais aquela vozinha dentro da nossa mente, mas quando você tem um parceiro que discute com essa vozinha da nossa mente, sabe? Fala, esconde aí, vai um pouquinho pro seu cantinho aí. Eu acho que isso tem um peso absurdo. Deixa, assim. né? Te acolhe. Isso. Eu falo, é o acolhimento. Então, isso eu nunca senti. E até a questão da careca, que é a autoestima, eu fiquei careca por um tempo e eu nunca imaginei continuar careca. E Fê, acho que vale até contar que eu falo que foi um dos dias mais difíceis da minha vida, que foi com as meninas. E mais difícil de tudo, porque eu entendi naquele momento que qual que é a nossa maior dor? É quando pensa nos nossos filhos, né? Que a gente não quer que eles sofram. Uhum. E eu vi que as meninas tinham, as minhas bonecas iam ter esse tempo para entender mais do que eu. E a minha pequenininha, a Bibi, ela falou assim, quando eu fiquei careca, ela falou, mamãe, não é você que vai me levar amanhã na escola, né? Caramba. Então dói. Dói. Nossa, caramba. Dói. E eu lembro que eu falei, não, é a mamãe que vai levar. E ela falou, não quero, mamãe. Careca, não. E aí eu trouxe novamente. Eu falava, e eu mostrava essa minha vulnerabilidade, que também eu não estava feliz assim. Mas não tinha opção. E aí eu falava, filha, escolhe um lenço pra mamãe, escolhe um lenço que eu vou te buscar com aquele lenço. Então eu lembro que ela escolheu. E foi um dia muito tenso, porque eu ficava pensando como é que eu ia chegar lá. Como que ia ser com os amiguinhos. E por que foi um dos dias mais difíceis? Porque quando eu cheguei na escola, eu cheguei antes de todos os pais. E as crianças estavam todas sentadas. E assim que eu cheguei, as crianças levantaram, assim, vieram até mim. E um amiguinho falou assim, a mãe da Bibi tá careca. Eita. E aí veio todos. E são crianças, né? Sim. Não tem como. Porque tem gente que falou, nossa, mas que cruel. Claro que é cruel passar por isso, mas faz parte. Sim. E assim, eu não acho que tinha a crueldade de um Da adulto maldade, naquela fala, sabe? Não tinha. Não. Tinha uma curiosidade absurda. Uma curiosidade? A tia Mari tá careca. E aí, naquele momento, eu falo, o que doeu foi olhar pra minha filha, que ela nem levantou. Se tivesse um buraco, ela se enfiava. E aí, eu peguei ela no colo e a gente foi aí. Até em casa, ela quase entrou dentro de mim, sabe, Fê? De tanto que ela me apertava. E eu também não conseguia falar. Então, e naquele momento, naquele trajeto até em casa, eu ficava pensando, o que eu vou falar? Eu não sei o que eu falo. Não dá pra você, né, imaginar. E aí, assim que eu cheguei, a gente ia direto pro banheiro tomar banho. Eu coloquei ela na minha frente. Ela virou pra mim e falou, mamãe,
eles não entendem. Eles são muito pequenininhos. Tudo da Tipo, idade ela é dela. Ela é um toco de gente. É. E aí, naquele momento, foi muito difícil, Fê, porque eu falo que foi um dos dias mais difíceis da minha vida, porque eu entrei no banho e eu chorei muito. Aham, Muito. eu imagino. Aliás, Porque aí o questionamento foi eu e Deus assim: tudo bem eu passar por isso, Ela mas não. elas não. ela não. Elas não podem sofrer. Uhum. Então foi aqueles minutos muito difíceis. E eu entendi que ela queria assim, ela viu que eu tava. Aham. Ela sentiu. Aham, Por isso que ela falou: não, Deixa eu ir ali mamãe. consolar a minha mãe. Né? E eu comecei a chorar. Eu lembro que quando ela começou a falar, eu comecei a chorar e eu agarrei ela. E eu falei: filha, você é muito especial, obrigada, né? E aí naquele momento eu tive uma ação que foi muito racional e foi muito bom, que eu penso sempre na maior parte no sofrimento da nossa vida, o que a gente pode fazer de bom. Uhum. Então eu saí do banho e eu mandei um áudio de 5 minutos para as mães da classe, da turminha da Bibi. E qual foi o objetivo desse áudio, Fê? Foi falar para elas como eu lidava com o câncer, como eu falava sobre isso com as minhas bonecas, para elas falarem para os filhos. Então eu falava: olha, fala que a tia Mari é um processo da cura, que caiu o cabelo, mas por um tempo, depois vai crescer. E principalmente que a Bibi precisa muito de ajuda, de muito amor, muito carinho. E Fê, foi muito bacana fazer isso, porque o feedback que eu tive das mães foi, assim, incrível. A maioria falou: Mari, eu não sabia como abordar. Aham. Que bom que você abriu esse espaço. E eu falei: pode perguntar, fala que é o processo, fala que abraça a Bibi, chama mais ela pra brincar, porque ela também vai precisar. Uhum. E foi muito legal, Fê, porque uma semana depois foi aniversário da Bibi e as crianças chegaram. Todas me abraçaram. Tia Mari, você tá linda. E aí eu pensei, as mães fizeram. Funcionou. Funcionou, mas foi E é muito legal difícil. como é que a criança, com um direcionamento correto, como é que a criança muda rápido, como é que a criança gira rápido, entende rápido, abraça a causa rápido. Eu falo porque, assim, as crianças hoje têm tem toda uma questão de preconceito, não é delas, porque elas têm a curiosidade, de um modo geral, e aí, à medida que você direciona, elas também transformam aquilo muito rápido, sabe? Isso é muito bonito, assim, de ver, né? Com o direcionamento certo. Isso é muito legal. Tenho até uma passagem, Fê, porque eu fiquei careca nessa fase. Quando começou a crescer meu cabelo, eu raspava. Porque começa a nascer muito ralinho, fica diferente. Eu raspava e em um determinado dia eu falei pro meu marido: eu acho que eu vou ficar um tempo careca por opção. Muito porque eu tava me sentindo bem. Uhum. Eu não imaginava que ia ser tanto. Não imaginava. E aí ele olhou e falou: Mari, se você quiser ficar careca pra sempre, eu vou ficar contigo de qualquer jeito. Se você sentir linda, é isso. É o mais importante. Então por isso que eu sempre falo, a rede, esse apoio, essa verdade no que você vive, é isso que vale, né? Aham, aham. E aí ano passado a minha mais velha, a Gigi, já tava com 12 anos, ela falou assim: mamãe, porque depois de um tempo elas super se acostumaram com a mamãe careca, né? Uhum. E ela falou: mamãe, eu quero raspar o meu cabelo. E aí eu olhei e falei: E agora? Meu Deus do céu. E ela tem um cabelo assim, lindo, compridão. E eu falei: por que você quer raspar? Aí ela: porque você sempre fala que a gente precisa respeitar as diferenças. E eu posso ficar careca, na minha escola não tem ninguém careca, menina. E tá tudo bem, agora eu quero ficar careca. Eu falei: filha, vamos esperar um pouquinho, você ainda é criança. Se você quiser seu cabelo mês que vem, não vai ter. Demora muito. Então espera um pouquinho, você crescer mais um pouquinho. Tá bom. Passou uns 2 meses, ela falou: mamãe, ainda bem que eu não raspei. Porque, nossa, agora nunca mais eu quero cortar meu cabelo. E tá afim até. Que então, ótimo. É essa escuta, esse olhar, né, que a gente precisa ter. Exatamente. E Mari, em que momento que surge a comunidade Anjo Rosa, assim? E de onde vem esse nome? Enfim, em que momento isso acontece?
Nossa, eu falo que a comunidade veio do propósito. Lembra aquele propósito que eu falei que não tinha mais, não existia? Quando eu recebi o diagnóstico, eu sabia realmente que eu estava com câncer. Eu tive uma fase de não é possível eu gostar tanto de estudar sobre isso. E sabe aquela coisa que eu falava? Nossa, é muita ironia do destino. Ou não é mesmo por acaso. Eu tenho que passar por isso. E esse nada é por acaso entrou em mim de uma forma muito forte. Porque é isso. Eu pensei, eu tenho todo o meu lado, minha bagagem profissional. Eu tenho uma comunicação leve, real e fácil e de muito acolhimento, porque eu sou assim. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E na cirurgia, pós-cirurgia, eu sonhei com esse nome, Anjo Rosa. Eu sonhei com esse nome. Então, eu já estava pensando em fazer algo, né? Não foi também do nada, mas foi aquela coisa, eu preciso fazer alguma coisa. E eu acordei, eu lembro, nesse pós-cirúrgico, eu falei pro meu marido, vê se tem esse domínio, Anjo Rosa. Ele falou, Mari, é seu. E aí, eu senti, eu falei, nossa, meu propósito, ele tá só começando. Realmente, de transformar a dor em amor, transformar o lidar com uma doença tão grave, que ainda é grave, Sim. de uma forma mais leve. E mesmo falar de finitude, que faz parte da vida, mas de um jeito diferente. E aí eu fiz uma comunidade que é uma plataforma gratuita, onde as pacientes se encontram, eu falo que Anjos Rosas e OncoFriends, elas se conectam, a gente acolhe, a gente conversa, qualquer pessoa pode fazer parte, que é comunidadeanjorosa.com.br ou aplicativo Comunidade Anjo Rosa. Que legal, tem um aplicativo também. E aí eu falo que é a conexão, eu falo que é o meu maior propósito. É levar informação. Nunca imaginei ser influenciadora. É mesmo? Nunca. Mulher, você nasceu pra isso. Nunca. Nunca. Eu falo que foi no segundo diagnóstico eu comecei a falar um pouquinho sobre como é que eu estava me sentindo durante o tratamento para ajudar outras pessoas. E aí eu percebi que mais me ajudava. E eu falei, nossa, esse ciclo, né? Eu falo, me ajuda. Então... Você sabe que o Vita é isso pra mim, de certa forma? O Vita Materna eu não sei se eu comentei aqui ou nos bastidores, enfim. Eu tive um processo de depressão na gestação. E aí, a minha cura começou a ouvir outras mulheres... Primeiro, normalizando o que eu estava vivendo. E eu também não me sentia sozinha. Essa foi uma etapa. Mas uma etapa absurdamente, assim, esmagadoramente importante foi quando eu comecei a falar. Que aí foi onde veio a ideia do Vita. Eu comecei a falar muito do que eu tava sentindo, primeiro com meu marido, Aí eu acho que chegou uma hora que ele falou assim, ok, mas eu não aguento mais, sabe? Mentira, ele foi super acolhedor. Mas eu acho que eu queria também falar, que eu acho que é muito do Anjo Rosa, eu queria falar com outras mulheres que também passaram pela mesma coisa. Isso. É isso. Sabe? E aí, da onde surgiu o Vita? Eu falo, eu quero conversar com mulheres agora. Eu quero falar e eu quero ouvir, eu quero falar e eu quero ouvir, eu quero falar. E isto é um santo remédio. É impressionante. A minha irmã, também fazendo um paralelo, a minha irmã tem 2 crianças atípicas, sindrômicas. E aí, eu falo, Flávia, como é que você dá... Ela tem até um episódio muito bonito aqui no Vita também. Flávia, como é que você dá conta? Porque isso é uma rotina insana. E ela ainda tem que lidar com preconceitos, enfim, etc. Aí ela, conversando com outras mães atípicas. É isso. Ali é muito bom estar. Que eu falo, eu escuto, eu falo, eu escuto. Eu acho que a gente se conecta. Eu acho que o Anjo Rosa cumpre esse papel com as OncoFriends, sabe? De certa forma, porque você conversa com quem tá passando pelas mesmas coisas. Eu posso ter maior empatia, sensibilidade, ser maior ouvinte do mundo para você. Mas eu não tô vivendo isso. Exatamente, eu falo que é a conexão de alma. E eu dou um exemplo, eu faço uma analogia, Fê, como se a gente entrasse num quarto escuro. Um quarto escuro quando a gente realmente não sabe o que faz. Quando a gente se sente sozinha, exatamente como você colocou. Esse quarto escuro, como a sua irmã também entrou, de falar, meu Deus, e agora? Eu não sei nem para onde ir, eu não sei o que fazer. E aí quem abre uma janelinha são pessoas que já passaram por isso. Que no meu caso, as OncoFriends, que abrem, começam a iluminar esse quarto. E aí elas falam, Mari, não pisa aí, vai por ali.
Vem por aqui que é mais fácil, é mais leve. Faz isso. Então, com a sua irmã, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É aquelas pessoas que passaram por isso e que te ajudam. Eu falo, uma dá a mão para outra e fala, vem. Porque quem não passou, por mais que você acolha, que você escute, ela não vai entender. E aí não existe idade, não existe raça, não existe classe social. Não tem nada. Não diferença. Não tem. São pessoas que passam pela proximidade da finitude, sem estar próxima e falam, peraí, né, eu sei um pouquinho o que você está passando. E eu sei, Fê, também que eu tenho muitos privilégios, que a minha vida sempre foi muito mais fácil do que a maioria das mulheres que passam por isso. Então, por isso que é meu maior, que eu preciso fazer realmente, muito privilégio. A minha responsabilidade é muito grande, de fazer diferente, de ajudar muitas pessoas, de ter esse cuidado, sabe? Eu acho que de ser um acolhimento que, às vezes, ela não vai ter ali no mundo, né, que ela tá ali, que é diferente. Existe um privilégio, infelizmente, seu também, de ter um super parceiro. Não é toda mulher que tem. Não é, infelizmente, tá? Deveria ser, mas não é. Então, se torna ainda muito mais acolhedor o pertencimento que gera ali na sua comunidade. Às vezes é a companhia que a pessoa não tem de ninguém, entendeu? Assim, é gigante esse trabalho que você faz. É gigante. E assim, Mari, para quem é rede de apoio, o que a gente não pode falar? Tem muitas coisas. Muitas. Porque assim, às vezes as pessoas falam porque elas são péssimas, porque elas são inconvenientes. E às vezes as pessoas falam na melhor das intenções. É tipo palpite pra mãe. É tipo palpite pra gestante, pra puérpera. É igual. Sabe? Mas assim, o que a gente não... O que as pessoas da rede de apoio não devem fazer ou falar, sabe? Se a gente pudesse elencar alguma coisa aqui. Perfeito, Fê. Vou falar algumas coisas que não deve e logo o que deveria ou o mais próximo disso. Não deve, o que acontece é minimizar uma dor. Eu acho que isso é o principal. É olhar para a paciente e não falar assim, isso vai passar, tranquilo. Não é nada. Gente, você estar com uma doença dessa não é tranquilo. Não dá para minimizar essa dor. Então, quando as pessoas falam isso, realmente só atrapalha. E também frases como, cabelo cresce. Parece não. Muitas falam para ajudar, porque acha que vai minimizar isso. Tranquilo, a saúde é mais importante. E aí, nesse momento, eu sempre dou esse exemplo. Fê, exemplo, você chega para mim e fala, Mari, cabelo cresce. Aí eu olho para você e falo, então corta seu cabelo careca agora, assim, do dia pra noite, sem você querer, sem você se preparar. Você vai falar, não, peraí, não é assim. E o cabelo, ele é a moldura da mulher. Então, por mais hoje eu ressignifiquei e eu lido muito bem com isso, a Mari de Rosa lida bem. A maioria das mulheres não lidam e tá tudo bem. É esse acolhimento. Mas são frases prontas que, na verdade, mais pioram do que melhoram. Então, quando falam, toma chá de não sei o que, graviola porque cura o câncer. Isso é muito grave. Então, essas responsabilidades acontecem muito, tá? Essas irresponsabilidades querendo ajudar, mas na verdade só piora. Então, vamos no lado que é o ideal, que é o mundo ideal. A paciente, ela precisa de amor. A paciente, ela precisa de acolhimento, ela precisa de escutativa. Mais do que a rede de apoio falar, é muito mais a rede de apoio escutar. O que essa mulher precisa? Outra coisa, a situação, ela não é só o câncer, ela está passando pelo câncer. Então, às vezes, nós pacientes, a gente fica nesse mundo e é tão exaustivo de exame, cirurgia, quimioterapia, que às vezes um convite para ir no cinema, um convite para tomar um chá, para não falar sobre a doença, é muito positivo. Sim. E também tem dois, eu
Uma certa vez eu fiz essa analogia que são 2 tipos de ajuda que você pode dar para uma oncofrade, não, para uma mulher. Que é uma ajuda superficial e uma ajuda profunda. A superficial é eu olhar para você, Fê, você tá passando pela doença, eu olho e falo, se precisa de alguma coisa, me liga, Fê. Que é comum. Quando a gente principalmente não tem uma intimidade, é comum a gente escutar isso. Mas, para quem quer ajudar de verdade, tem tanta forma de ajudar. Exemplo. Mari, semana que vem eu que vou te levar na quimioterapia, tá? Eu vou levar as meninas do balé, as bonecas no balé, eu já combinei com outra amiga, com o seu irmão, com a sua mãe, já combinei, tá tudo pronto. Eu posso pedir uma comidinha para você? Eu posso fazer as compras? É realmente ser ativa. Útil. É. Ajuda de verdade. Sim. Isso é muito bacana. E outro fator que as pessoas fazem sem maldade, eu sei disso, mas que cansa muito. A paciente, ela tá passando pelo tratamento e aí as pessoas querem notícia todos os dias. Ai, como é que tá? Mari, como é que tá? No dia seguinte, Mari, como é que você tá sentindo? E muitas vezes a gente quer um tempo para isso. Como é que você pode fazer? Manda mensagem, mas sem perguntar. Exemplo. Você tá passando por isso, Fê? Eu mando e falo, Fê, eu vi um filme muito bacana sobre tal coisa. Nossa, muito bacana. Olha, o link é tal. Ou, fiz um bolinho para você, se você quiser eu te mando. Ou, fiz uma oração, estou pensando em você. Quando você faz isso, a pessoa que recebe, ela sabe o carinho que você tem por ela. Sim. Mas não necessariamente ela precisa responder como ela tá. Sim. Porque é difícil. Sim. Então, todo dia vai ser difícil. Principalmente que é um tratamento longo. Então, acho que esses dois... Nossa, são e eu acho que essas dicas que você trouxe também são super aplicáveis em outros momentos da vida da mulher. E aqui, em se tratando de maternidade, eu falo da gestação, eu falo do puerpério, né? O puerpério não dá palpite. Lava um prato, sabe? Comprou uma fralda, não sei, entendeu? Leva um bolinho. E tem um negócio muito legal que aconteceu no meu puerpério, que tem a ver também com sua dica, de distrair um pouco. Eu tenho uma prima em Belo Horizonte, acho que eu nunca falei isso em público, eu tenho uma prima em Belo Horizonte que ela é alto astral nível hard, assim, eu desconheço uma pessoa mais alto astral que ela. E aí, durante o meu puerpério, ela não é mãe, nem nada. Então, ela não tem esse lugar de fala, essa experiência de puerpério. O que ela fez durante o meu puerpério? Isso eu lá em João Pessoa. Me mandava rotineiramente, assim, era de 3 em 3 dias, era frequente. Alguma maluquice que ela estava vivendo. E, gente, eu dava gargalhada num puerpério que eu tava, sabe? Eu chegava uma mensagem da Jéssica, minha prima... sei lá, teve um dia... Eu vou expor ela aqui. Desculpa, prima. Mas assim, teve um dia que ela foi num barzinho com os amigos dela lá e tal, bebeu um monte. Voltou pra casa e me mandou um vídeo dela falando, prima, eu bebi demais. Aí eu não sei o quê. E ela é muito engraçada. E ela foi me contando uns casos. E aí eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ai, prima. Pronto, desligou. Mari, aquilo... Depois eu falei isso com ela. Aquilo... me fez um bem. Ela sabe disso, né? Sabe. Aquilo me fez um bem que não tem preço. Ela me tirou de um lugar muito profundo que eu tava ali, que eu precisava que alguém me puxasse, sabe? Então, assim, de fato, essa presença mais útil, mais ativa... De verdade. Eu falo, poxa, quer ajudar? Tem muitas formas de ajudar. Tem uma frase... que as pessoas precisam evitar ao máximo. Na verdade, você está... Vou virar para a pessoa. Eu vou falar, você está proibida de falar essa frase. Você vai conversar com alguém que está passando pelo câncer que descobriu. Você não vai falar o seguinte. Ai, eu conheço uma pessoa, minha vizinha, minha prima, que também teve câncer, mas não aguentou. Nossa, Fê, é comum. É sério? Não, eu vi na sua rede social, você fez um conteúdo sobre isso. Eu fiquei... É muito mais comum. É tão frequente que pra mim, assim, não sei nem quantas vezes eu já escutei isso. E eu sinto, de verdade, assim, eu tenho essa compaixão pelas pessoas eu sei que não é por maldade. Mas sabe quando
poxa, Não, eu acho que aí desse tem um pingo lado. de maldade sim, Maria, porque Ai, você não é é uma luz. possível. Mas eu vou falar pra aquela câmera ali. Não, eu vou. Não. Esse possível. tipo de comentário aí tem maldade, sim. Muito. Com todo não, com respeito, não, também. Mas é muito, se tivesse, não é possível. E as pessoas falam assim, ai, olha, tua pessoa mas não aguentou. Ah, não, mas você vai passar por isso. Aí você fala, sabe quando por dentro faz assim, ó? Não faça isso, não faça. O que eu faço normalmente? Eu saio. Porque é uma energia negativa. Que você não tá precisando ali. E Mari, só complementando, que eu vi também através do sua rede social, que também isso é infelizmente muito comum, é a forma como os médicos eventualmente lidam com isso. Dando o diagnóstico, o momento de dar o diagnóstico, às vezes é muito desumana a forma como eles fazem. Então, assim, um profissional da medicina não dá para transformar os pacientes em número, assim, ainda mais em momento nenhum, mas num momento como esse não dá. Então, assim, existem também formas que você traz lá, né, que é não pode, sabe? Não pode. O médico não pode tratar isso dessa forma. Tem que ter empatia pela mulher que está recebendo, ou homem, né, dependendo do câncer, que está recebendo essa notícia. Exatamente, Fê. Eu até semana passada dei uma palestra e eu dei uma palestra para grupo de médicos falando sobre os desafios dessa pós-menopausa. E no início dessa palestra, eu iniciei falando o seguinte. Falei para eles, eu gostaria que vocês vissem aqui uma pessoa, não uma palestrante, uma pessoa como se eu fosse da família de vocês. Eu gostaria que vocês me vissem com muito amor, com muito carinho de verdade, como uma filha, como uma irmã, como uma esposa, alguém que você realmente ama. E aí, ao final dessa conversa, dessa palestra, vocês vão entender por quê. E aí eu trouxe essa mensagem para as pessoas, para esses profissionais entenderem a importância que é uma vida de uma paciente e a importância que é o papel deles na nossa vida. Ao final da palestra, eu contei muitos desafios e os depoimentos, eu coloquei depoimentos fortíssimos, que no início eles acharam que era das pacientes e na verdade eram meus. E eu falei no final e me emocionei muito. E eu falei para eles o seguinte, sabendo disso, de todo o desafio, isso que eu tenho muito acesso, isso que eu tenho uma família maravilhosa, uma rede de apoio muito forte, e eu sinto tudo isso. Imagina quem não tem, que a maioria das pessoas não tem. E eu fiz essa colocação. Para vocês, profissionais que atendem, sei lá quantas pacientes por dia, centenas por semana, por mês, nós somos só mais uma paciente. Para nós, vocês são as pessoas que vão salvar a nossa vida. E isso precisa ser olhado de uma forma muito profunda, muito real, olho no olho. Não é só um tratamento, é um cuidado que vocês precisam ter. E eu falei isso, Fê, aos prantos. Eu não imaginava que eu ia sentir tanto. Mas eu falei por mim e pelas milhares de oncofriends que eu conheço, porque eu converso com centenas todos os dias. E eu tenho essa conexão muito forte. 2 a 3 horas por dia eu faço isso. Converso com as oncofriends. E eu sinto isso, eu falei por mim e por elas. Como a gente precisa realmente mostrar para o profissional da saúde, não só médico, como qualquer profissional, né, fisioterapeuta, como psicólogo, que nós somos pessoas, nós somos o maior amor da vida de alguém. E isso muda tudo. Uhum. Então, é esse o recado que eu gostaria de deixar para as pessoas. Poxa, se fosse a sua filha, se fosse a sua irmã, sua esposa, é só tratar? Será que é só tratar? E é só, todo é tão cuidado. técnico assim? Nossa, que legal, Mari. E assim, obrigada por ter vindo. Eu quero que a gente feche esse episódio lindo, sabe? Parabéns pela sua história. Eu acho que o seu propósito é gigante de vida, é gigante. Você cumpre ele com muita maestria, mas, enfim, tem todo um caminho ainda, uma jornada para você pela frente. Obrigada por estar aqui, tá? Eu vou querer que a gente feche esse episódio com uma mensagem sua para as mulheres que estão recebendo o diagnóstico agora, ou a rede de apoio que não sabe o que fazer e também está perdida. Mas antes disso, e eu optei
por respeito à sua história, por respeito a esse tema, de falar dos nossos parceiros dessa temporada só no finalzinho. Eu não queria interromper nossa conversa para isso, tá? Então, vou falar rapidinho dos nossos parceiros e aí a gente deixa essa mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo, tá? Pessoal, a gente tem 2 parceiros nessa temporada. A primeira é a doutora Priscila Haim, ela é uma ginecologista aqui de São Paulo. Tem mais de 13 anos de experiência. Ela tem uma clínica aqui muito aconchegante, linda, que chama Sateli Care. Ela atende lá, inclusive, e ela também faz atendimentos online, tá? Para as nossas ouvintes, para quem passar por um tratamento, por uma consulta com a doutora Pri, qualquer tratamento ou procedimento vai ganhar 15% de desconto com o cupom Vita Materna. A Mari vai ganhar um presente da doutora Pri. Obrigada. Tem 2 produtos aí, tem uma espuma vaginal para poder, feita de produtos naturais para poder cuidar dessa área nossa que é tão sensível, né? E tem um gloss vaginal, que é para hidratação e lubrificação, mulher. Inclusive, a doutora Pri, ela é especialista em climatério e menopausa, que a gente estava falando disso aqui nos bastidores, né? Muito legal. Então, ela deixou uma lembrancinha para você. E o nosso segundo patrocinador dessa temporada é o Daniel Carvalho. Ele é um visagista lá da Paraíba, de João Pessoa, é quem cuida do meu cabelo desde 2016. E com a experiência dele de visagismo, nos últimos 10 anos, ele desenvolveu produtos para o cabelo feitos com aminoácido e tal, para hidratar, nutrir, dar brilho, é muito cheirosinho. E nos bastidores, antes do episódio começar, eu gentilmente perguntei a Mari sobre, né, se eu poderia presenteá-la para que ela desse para as filhas, para a mãe. Eu falei, eu quero muito. Então, assim, eu tomei esse cuidado nos bastidores. Ela animou. Então, assim, tá eu aqui. Eu falei, eu quero muito, tá? Pode me dar, porque as minhas filhas têm muito cabelo, minha mãe, então até porque a sacolinha demais. É bem fashion também. Lindo, gente. E, gente, para as ouvintes também tem cupom 15% de desconto com Vita Materna, tá aí na tela para vocês em todos os produtos da linha do Daniel. Muito legal, muito lindo, muito obrigada. Depois vocês usem e contem pra gente. Com certeza. Gigi e a Bibi. Com certeza. Bom, e dito isto, agora a gente volta aqui pro fechamento. Eu queria que você desse uma mensagem assim, para as pessoas que estão recebendo agora esse diagnóstico e para a rede de apoio também. Fê, primeiro eu quero agradecer muito. Nessa minha jornada, eu entendi de verdade que as coisas não acontecem por acaso. Então, esse nosso encontro, não só aqui, mas o primeiro abraço que a gente deu, não foi por acaso. E eu senti isso. Eu adorei isso. Esse abraço. Eu também. E eu gostaria que você sentisse isso por muito tempo, muito real. Esse amor, essa conexão que eu senti. Gostaria de deixar uma mensagem para as Oncofriends, para as mulheres que descobriram agora um diagnóstico de câncer, falar que não é fácil. Não dá para você passar de uma forma assim, nossa, não vou sentir e vai ser super tranquilo. E eu sei disso. Mas eu gostaria que você soubesse que você não está sozinha. A gente tem uma rede de Oncofriends, de Anjos Rosas, que realmente existem, não por acaso. Que é para pegar na sua mão e falar, olha, vem com a gente. Vai ser mais leve, vai ser mais fácil. Então, não se sinta sozinha. Saiba que é um sofrimento, mas é uma tempestade, né? E essa tempestade ela vai passar. Para a rede de apoio, a melhor forma de você ajudar alguém que está passando por isso, seja um amigo, seja uma pessoa da sua família, é dando muito acolhimento e a escutativa. A escutativa é sempre o melhor caminho. Então preste atenção na pessoa, vê o que realmente ela está precisando. É muito amor, é carinho, são essas ajudas úteis que a gente comentou. E eu gostaria de finalizar com uma frase de Albert Einstein que para mim, a primeira vez que eu escutei, fez tanto sentido e é para todas as pessoas essa frase, que é a seguinte: só há duas formas de viver a vida. A primeira é como se os milagres não existissem e a segunda é como se tudo na vida fosse um milagre. E é assim que eu vivo hoje, como se tudo na minha vida fosse milagre. Quando você começa a prestar atenção nos pequenos movimentos da vida, parece que começa a fazer sentido. Então, eu gostaria muito que você sentisse isso também. Obrigada. Maravilhosa. Olha, minha gente, maravilhosa. Mari, obrigada de novo, viu? O trabalho que você faz é lindo.
Lindo. Amém. Lindo como você. Gente, se vocês gostaram desse episódio, curte, compartilhe, se inscreve no canal aqui. Manda para todo mundo, para a rede de apoio, para as mulheres que precisam se sentir acolhidas. O conteúdo foi muito lindo, foi muito legal. E eu vejo vocês no episódio da sexta que vem. Até lá.